Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, terapeuta sexual do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Venho conversar com vocês sobre um tema, ele é um tanto raro, mas também difícil de compreendermos. Há muitos séculos, uma prática sexual tem ocorrido, mas sempre ocorrendo de maneira não divulgada, difícil de acontecer, difícil de ser reconhecida. Eu falo da asfixia sexual. Olha, essa é uma prática que diz respeito a impor poder, a subjugar a outra pessoa durante a atividade sexual. Não, ela não é assim absurdamente incomum. Em verdade, historicamente, os registros, mesmo que sejam difíceis de serem feitos, sempre apontaram para que nas grandes cidades, uma ou duas pessoas a cada 1 milhão de habitantes morram anualmente com essas brincadeiras sexuais. Ou seja, já estamos falando de uma prática sexual que pode e conduz a algo bastante sério e complicado. Também é verdade que durante as últimas décadas esse assunto tem aparecido na mídia, aparecido até mesmo em filmes, mas não de uma maneira a demonstrar problemas secundários. Como assim? Quando nós falamos que nas grandes cidades uma ou duas pessoas morrem anualmente com essa prática de asfixia sexual, ou seja, asfixia, o estrangulamento durante a atividade sexual, com o uso das mãos, uma ou duas mãos, o uso de cordas, o uso de lenços, cachecol, qualquer aparato que impeça a respiração. Conto para vocês que o objetivo, e essas pessoas contam assim, é ter uma sensação de um orgasmo prolongado. Uma sensação intensa, grande. Olha, parece que querem repetir e correrem o risco. Também é verdade que assim essa prática ela começa de maneira individual, aos 10, 12 anos de idade, com experimentos, com vivências individuais. As pessoas aprendem sozinhas e depois passam a usar esses aprendizados a dois. Também é verdade que, sim, eu falava que é um ato de submissão. Uma boa parte dos casais envolvidos são homens asfixiando mulheres, ou são homens sozinhos. Pelo menos os que são mortos são homens sozinhos e as mulheres são as que morrem nos relacionamentos a dois. A questão importante hoje é que algumas pesquisas, uma pesquisa americana pelo menos, localizou nos últimos 10 anos um aumento desta prática, ou na verdade também de outras práticas de sexo mais agressivo, mais usando mecanismos hostis ou de mais força. E esta é uma prática. A prática de enforcamento, de estrangulamento, de diminuir o fluxo de sangue para o cérebro, até mesmo com o objetivo, sim, dizem os praticantes, de aumentar as sensações eróticas, as sensações de prazer. Mas vejam que eu apontei uma coisa, o aprendizado vem de um mecanismo de imposição e submissão do outro. Puxa, mas o problema tem acontecido, tem tido mais mortes. Os registros para essas coisas são complicados. Normalmente os registros não são feitos de maneira tão simples e não se pressupõe uma atividade sexual para um estrangulamento quando uma pessoa é encontrada morta estrangulada. Essa é a principal coisa para se determinar se existe mais ou menos prática nesse sentido. Mas existe uma outra coisa ocorrendo e nos últimos 20 anos passaram a ocorrer assim disputas, competições ou práticas de
conduzir outros a tentarem fazer coisas. Essas práticas têm sido disseminadas na internet, através das redes sociais, um provocando os outros para que, vamos ver se você consegue, vamos fazer. E uma das propostas é exatamente o fazer o sexo com o estrangulamento. Isso complica algumas coisas, porque alguns estudos que não haviam sido feitos antes, obviamente, têm mostrado que esses estrangulamentos, não conduzindo à morte, mas eles acontecem com alguma frequência. Existe a desconfiança, existe uma associação ainda para ser determinada de maneira melhor entre esta prática sexual e alguns problemas neurológicos cerebrais. O que pode acontecer? Algumas dessas pessoas, com essas práticas, passam a descrever dores de cabeça mais intensas, mais frequentes, zumbidos nos ouvidos, quando antes não existiam. Aparentemente, esta prática, ela sim conduz a problemas neurológicos e que, de verdade, passam a ter sintomas secundários que são preocupantes. Bom, numa pessoa, num prazo longo na vida, esses sintomas vão ser limitantes de alguma maneira. Então, comecemos a perceber essa circunstância. Se antes não haviam estudos sobre o estrangulamento e efeitos secundários, sintomas secundários do estrangulamento sexual, hoje nós temos algumas discussões importantes. A situação fica um pouco mais complicada, porque se alguém aparecer num hospital, porque não passou bem, está com dor de cabeça, alguma sensação ruim, mesmo que tenha algumas marcas no pescoço, a maior parte das pessoas, e nós estamos falando de adolescentes e jovens adultos que estão praticando essas condições, raramente ele ou ela vai contar a um médico ou um enfermeiro ou enfermeira num hospital que estava fazendo uma brincadeira sexual. Outra coisa, os médicos e o pessoal de enfermagem também não está preparado para poder questionar sobre práticas sexuais, em especial desse tipo. Ou seja, práticas sexuais que conduzam à asfixia, ao estrangulamento. Então nós estamos falando de uma nova forma da prática sexual, que sim, já existe há séculos, se não há milênios. Mas em termos de registro na história, nós estamos falando de práticas que têm pelo menos 200, 300 anos de registro. Mas, ultimamente, então, isso tem crescido. Algumas pessoas pressupõem que isso é devido a filmes que apareceram. Alguns já pressupuseram que esses filmes os 50 Tons de Cinza trouxeram essa prática e ensinaram essa prática. De verdade, filmes da década de 70 já têm essas práticas demonstradas, ou na década de 80. Então, os filmes sempre trouxeram representações do que acontece na realidade, na sociedade, e eles não são responsáveis pela prática ou o aumento da prática. Verdade seja dita que quanto mais se fala sobre um assunto, mais se torna possível de pessoas terem curiosidades. Mas a maior parte das pessoas não se torna curiosa porque viu, leu ou soube de uma prática e agora quer experimentar. Torno a apontar. Esta é uma prática da asfixia sexual, é uma prática que as pessoas desenvolveram e aprenderam sozinhas. Elas não precisaram ver um filme. Mas temos que nos preocupar com formas de arte ou de expressão artística, como filmes, ou até mesmo o que nós estamos conversando aqui agora, hoje, ou outras formas de expressar e expor assuntos sexuais e fazer com que as pessoas procurem repetir isso. Sim e não. Na verdade, nós temos que auxiliar as pessoas a desenvolverem um mecanismo de compreensão e de autocompreensão para que não corram riscos desnecessários de saúde física e mental nas suas vidas. Nós temos que auxiliar as pessoas
a serem capazes de se cuidarem e não ficarem dependentes de mecanismos externos. Então, puxa vida, será que nós não estamos numa fase histórica onde nós estamos dizendo que tudo pode ser feito? Essa fase já dura muitos milênios, porque o ser humano, ele faz. Então, não. As pessoas não são reflexo do que é dito socialmente pura e simplesmente. Nós estamos em momentos de mudança de várias coisas, mas de outras coisas não. Outras coisas continuam acontecendo e sempre vão acontecer. Então, fique atento, você que me ouve. Será que nós precisamos discutir mais essas práticas de agressão, humilhação, submissão, sem a compreensão dos efeitos secundários, dos sintomas que sim estão acontecendo? Asfixia sexual não é uma das coisas simples. Asfixia sexual é uma das coisas mais complexas e que sim conduz a problemas. Afinal de contas, se algumas pessoas morrem todos os anos por isso, essas pessoas não aprenderam a se cuidar. E mesmo que tenham aprendido várias formas de cuidados, será que esses cuidados são o suficiente para diminuir e impedir esses outros efeitos secundários que passam a ser reconhecidos porque essa prática começou a aparecer mais ao pessoal médico que atende as pessoas e faz estudos neurológicos de adolescentes e jovens adultos que têm essa prática? Precisamos pensar nisso. E mais, precisamos pensar em como que a educação sexual precisa ocorrer, quando não ocorre na nossa cultura, para auxiliar jovens adultos a terem conhecimento prévio de algumas coisas que, eu não quero correr esse risco, eu posso fazer sexo de outra maneira. Mas saibam, de novo, se a pessoa não aprendeu, não desenvolveu um autocuidado, ela não vai ser a pessoa que vai tomar cuidados. Fiquem conosco. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Impassex, e o Impassex está sempre preocupado em levar a vocês conhecimento sobre sexualidade, sobre coisas que nós precisamos saber. Sigam o Impassex nas redes sociais, assistam o programa de rádio Café com Sexologia, que também é distribuído no YouTube e no Instagram. Até mais.